Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, subscreverem o canal da Rádio Transforma, que, subscrevendo o canal da Rádio Transforma, apoiam este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. E, desde já, começo por desejar a todos os que nos têm acompanhado, os que nos acompanham neste programa, desejo-lhes um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, com paz e saúde, em 2024. Vamos começar por falar de Portugal. E por falar de dois factos que, de certo modo, marcaram esta semana e mostram até que ponto é que a direita está ressabiada por um lado e, por outro lado, cavalga na onda da mentira e do oportunismo. Estamos a falar, em primeiro lugar, de Passos Coelho, que, referindo-se a António Costa, caracterizou o governo dele como indecente e de mau caráter, de mau exemplo. É lamentável esta forma como o Passos Coelho se refere a António Costa. E, no fundo, traduz não só o mal perder de Passos Coelho, mas também o facto de o diabo que ele imaginava que viria aí depois dele. São sempre assim determinado tipo de pessoas. Depois de mim, o abismo. Não veio o abismo, não veio o diabo. E, afinal de contas, sem cortar salários, sem cortar pensões, sem retirar direitos aos trabalhadores, sem deixar de investir, o país já teve 2 anos seguidos, ou vai ter este ano, já teve no ano passado, vai ter este ano, novamente, um ano de superávit orçamental. Isto é, aquilo que ele nunca conseguiu, mesmo retirando salários, mesmo retirando pensões, mesmo retirando progressões nas carreiras, mesmo desinvestindo, mesmo privatizando de uma maneira absolutamente escandalosa e, inclusivamente, com cheiros de corrupção, pois, afinal de contas, isso foi conseguido agora com uma política exatamente contrária à sua por António Costa. E revela, portanto, até que ponto é que a direita, e falamos de Passos Coelho, diríamos também do antigo presidente e primeiro-ministro Cavaco Silva, que fala mal da governação de esquerda, mas ele, que no seu tempo teve o maior caudal de dinheiro que veio para Portugal desde sempre, aquilo que veio para Portugal com a adesão à União Europeia, e de que ele foi o primeiro grande beneficiário, foi muito superior ao ouro do Brasil ou à pimenta da Índia. E mesmo assim, no final da governação dele, ele teve um período com um crescimento negativo, um ano com crescimento negativo, o ano de 1993 com crescimento negativo, e a governação dele foi desinvestir na agricultura, pagar para não se cultivar, pagar para se arrancar vinha, pagar para se arrancarem pomares, pagar para se abaterem barcos. O investimento dele foi esse. Ainda tem o descaramento de se dirigir aos portugueses. E relativamente à formação profissional também, no tempo dele, nunca houve tanto desbaratar de dinheiro, tanta corrupção na dita formação profissional. Basta ver-se que no tempo dele pagava-se para, nomeadamente, e eu sou testemunha disso,
particularmente, pagava-se para aprender a partir pedra e aprender a fazer carros de bois. Foi esta a governação de Cavaco Silva que, tendo recebido o maior fluxo de dinheiro que veio para Portugal desde sempre, mesmo assim, não só não conseguiu ter sempre anos de crescimento económico, mas também levou a cabo um processo de destruição da nossa economia. Eu falei da agricultura e das pescas, mas podia falar das confecções, do calçado, que ele autenticamente entregou, destruiu e que só muito a custo e posteriormente vieram a reanimar-se. Isso compara com o Chega. O Chega que fala na luta, eu digo falar por simples expressão, berra contra a corrupção em Portugal. Mas nós olhamos para aquela gente do Chega e percebemos que se eles chegassem ao poder, a corrupção então não tinha limites. Com uma diferença, é que nós agora ainda temos conhecimento da corrupção, mas eles iriam fazer tudo para abafar. Repare-se no que sucedeu agora na Argentina. Um indivíduo do género do Ventura, o Milei, foi eleito presidente. A primeira coisa que fez foi desvalorizar a moeda argentina em 50%, diminuindo assim os rendimentos de quem trabalha e de quem recebe pensões. Depois foi retirar todos os subsídios, nomeadamente aos transportes, por exemplo, que passaram a ser 3 vezes mais caros de um momento para o outro. Finalmente, face às manifestações populares contra ele, ele ameaçou inclusivamente com o exército se houvesse grandes manifestações contra ele. Isto é, o tal liberal anarquista ameaça com a repressão quem contestar a sua política e quem contestar a sua política de fome que ele lançou sobre o povo argentino. O povo argentino neste momento é um povo cheio de medo, aterrado não só pela fome, pelo sofrimento, mas também pelo medo da ditadura daquele que se diz um liberal ou um anarco-liberal. Para além disso, esse indivíduo promove meios de comunicação que aconselham agora os argentinos, face às dificuldades que têm, a fazerem só uma refeição por dia, de preferência à noite, para as crianças não terem fome durante a noite. É sim este tipo de regimes, do género do regime que o Ventura imporia em Portugal, se ele fosse poder. Felizmente, os portugueses não são de todos estúpidos e esperamos que nunca um Ventura aceda ao poder. Falamos agora da Ucrânia e parece que Zelensky pretende arrastar a carnificina que está a acontecer na Ucrânia. Ele, não tendo já soldados no campo de batalha suficientes para se confrontar com as forças russas, que aliás estão paradas, nem sequer podiam ter já desenvolvido uma ofensiva esmagadora, não o fizeram, não tendo soldados, ele está a procurar mobilizar à força gente até aos 60 anos para combater. Isto é, gente sem a mínima preparação de combate, gente que vai ser atirada para os campos de batalha como carne para canhão. É um desprezo total pelo seu povo, pelo destino do seu povo, que Zelensky, que o Ocidente transformou em herói, mas que não passa de um vilão e que está a causar um enorme sofrimento ao povo ucraniano, que tem direito à paz, tem direito à segurança e tem direito, nomeadamente, a viver em paz
com o seu vizinho poderoso, a Rússia, que foi provocada. A verdade é que a Rússia foi provocada e reagiu face a uma provocação, nomeadamente a um golpe de Estado e a ataques à população russa no Donbass e na Crimeia, e a invasão foi, em grande parte, provocada pelo próprio Zelensky e pelo regime ucraniano, que, no fundo, não é mais do que o ponta de lança, um instrumento da NATO, isto é, dos Estados Unidos da América e do complexo militar industrial. Passamos agora, ligado a isso, para aquilo que se passa em Gaza. Os Estados Unidos são absolutamente repugnantes no seu cinismo. Eles estão a fornecer todo o material de guerra que Israel precisa. Dão-lhe todo o apoio que Israel precisa. Têm os seus barcos de guerra ali a disparar contra Gaza. Nas Nações Unidas, vetam qualquer projeto de resolução que conduza ao cessar das hostilidades. Pois eles têm o descaramento de dizer que são uma espécie de polícias bons que vêm ali e que não querem que Israel faça as malfeitorias que está a fazer. Mas eles, no fundo, são a razão porque Israel está a fazer aquilo que faz, está a cometer um genocídio em Gaza e na própria Cisjordânia, porque aquilo que está a acontecer em Cisjordânia é uma continuação, de certo modo, daquilo que está a acontecer em Gaza. Repare-se que a Cisjordânia está completamente fechada. Aquelas pessoas que viviam, nomeadamente em Belém, que vivia agora do comércio do Natal, das peregrinações, não é permitido aos palestinianos saírem à rua. Não lhes é permitido comerciar. Eles estão a asfixiar a economia da Cisjordânia e a condenar os palestinianos à fome. É assim esse governo criminoso, genocida de Netanyahu, que no fundo é um governo que tem por detrás Biden e o complexo militar industrial americano. Os Estados Unidos continuam na sua aventura bélica no mundo. Este ano foram, em média, 12 conflitos mundiais, todos eles orquestrados pelos Estados Unidos. No próximo ano, provavelmente serão mais, porque o poder político nos Estados Unidos é dominado por uma parte do poder económico, que é o complexo militar industrial. E a necessidade de produzir e escoar armas é que faz estas guerras todas. Não é que os outros sejam santos, não são. A China não é santa, Putin é um protoditador. Simplesmente era com o diálogo, era com a concorrência económica, sobretudo baseada no investimento em tecnologias de ponta que permitisse aos produtos americanos e europeus concorrerem com os chineses. Era aí que se via travar a luta, uma luta económica, porque os Estados Unidos, apesar disto tudo, ainda são um país de liberdade, onde se pode dizer mal do poder, ao contrário do que sucede na China ou na Rússia. Isto já não falando na Europa, onde a liberdade é muito maior, apesar dos vergonhosos meios de comunicação tentarem manipular completamente as mentes dos cidadãos europeus. E é precisamente por esse domínio do complexo militar industrial que a América está numa profunda crise. A América, se não fossem os estrangeiros que Trump diz querer livrar-se, estava numa autêntica desgraça. A América está cheia de drogados, está cheia de obesos. A América é um país doente em que a esperança de vida, em vez de aumentar, está a diminuir. E precisamente porque o sistema
liberal americano que muitos europeus, desde o Chega à Iniciativa Liberal, querem copiar, está a arrebentar com a sociedade americana. Está a empobrecer uma camada cada vez maior da população e está a criar zombies pelas cidades americanas. Em Filadélfia é algo de trágico aquilo que está a suceder, com milhares e milhares de gente completamente drogada, completamente incapaz, a vaguear pelas ruas, deitada nas ruas e incapaz de ter uma vida minimamente digna. Esta sociedade não pode ser reproduzida na Europa. Os europeus têm que perceber quais são os partidos que a querem reproduzir cá e têm que lutar contra eles para que o estado de bem-estar social continue a ser preservado na Europa. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma, apoiando assim este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade sem fins lucrativos. E, mais uma vez, repito os meus desejos de Feliz Natal e de um próspero Ano Novo de 2024.